Tânia para 27 de Adar 2, vamos começar o capítulo 39 do Tânia. A gente explicou que na Kavaná, na intenção, existe aquela que é natural da pessoa, que existe um amor para Deus dentro dela, ela só revela, e existe aquela intenção que a pessoa cria com a reflexão. E é comparada ao animal e ao ser humano. O ser humano ele escolhe, ele tem intelecto, ele cria. Enquanto o animal ele segue o instinto dele. Então nós, todo judeu tem essa amor a Deus natural, que seria comparado a um instinto. E agora, por esse motivo, diz o Tânia, os anjos também são chamados de animais, como está escrito, Pnei Ariel Emina, face do leão para a direita, na carruagem celestial divina, face do boi para a esquerda, e vários lugares são chamados, conectados com a questão dos animais. Por quê? Porque igual os animais não têm escolha, os anjos, por mais que são supremos, eles não têm escolha. O amor e o temor que eles têm é natural, como está explicado no Zohar. Por isso que ser tzadik é mais do que ser um anjo. Um judeu com uma alma que serve a Deus e faz tudo correto é mais elevado que o anjo, porque ele escolheu, ele optou por aquilo, como é sabido que o lugar das almas de tzadikim é no mundo de briar, no mundo da criação, no mundo que você pode criar, que você pode refletir e criar, enquanto os anjos são no mundo da formação. Agora, uma observação, não é exatamente que todos os anjos são no mundo da formação, existe realmente anjos mais elevados que estão no mundo da criação, que o amor e o temor deles também é com o intelecto, algo muito interessante para pensar, um anjo que o amor e o temor dele é sim com o intelecto, como o Zohar fala que existe dois tipos de Hayot HaKodesh, Tivim Vesirlim, os naturais e os intelectuais, quer dizer, o que segue o natural que ele já tem e o que consegue criar. Mas de maneira geral, quando a gente fala os anjos, de maneira geral, é no mundo da Yetzirah, da formação, quer dizer, o mundo onde só dá forma para aquilo que já existe. A diferença é muito grande. O mundo da Yetzirah, lá está iluminando as midot, os sentimentos, as emoções, né, de Hashem, que são amor e temor, respeito e tudo isso. Como está explicado no Zohar, que as 6 sefirot estão pairando no mundo de Yetzirah. É claro que tem as outras esferas também, mas o que está mais frisado no mundo da Yetzirah, no mundo da formação, é o lado emocional, vamos chamar assim. Por isso que o trabalho dos anjos, o tempo inteiro é ficar com temor a Deus, aquele cântico e temor a Deus o tempo inteiro, como por exemplo Mahané Gavrel, que é da esquerda, ou Michael, que é do amor, da direita, eles ficam o tempo inteiro ali com aquele mesmo sentimento. Já no mundo da Briá, no mundo da criação, lá está iluminado a sabedoria divina, Chokhmah Binaidat, o intelecto de Ensof Baruch Hu, do infinito, Hashem, que eles são a fonte, a mãe, a raiz dos sentimentos, como a gente explicou que no caminho correto, no espiritual, a razão gera o sentimento, e não ao contrário. E como a gente vê que está escrito que Imailá, a mãe superior, está pairando nas 3 sefirot, Bekursaya, no Kisei Kavod, no trono celestial de Deus, que é comparado ao mundo de Briá, ao mundo da criação. Então você vê que ele está falando da mãe. A mãe é a reflexão, que chega em detalhes, a Biná, mas ele fala também das 3 sefirot, que são as 3 sefirot intelectuais, faculdades intelectuais. Por isso que lá é o local das almas de tzadikim que serviram a Deus com amor e temor intelectual, que eles geraram, criaram, refletiram para chegar naquele sentimento, que é chamado de Reuta de Liba, a vontade do coração. E dessa vontade do coração que eles conseguiram despertar, eles têm uma vestimenta para a alma, para aguentar, receber a luz do mundo de Briá, que é chamado Ganeden Elyon, Ganeden superior. De maneira geral, existem 2 classes de Ganeden, de paraíso. O Ganeden inferior, que é no mundo de Yetzirah, da formação, e o Ganeden superior, que é no mundo de Briá. É claro que existe N níveis, mas de maneira geral são esses 2, como está explicado no Zohar. Então, de novo, aqui falamos que um tzadik é mais que um anjo, que é comparado a um animal, porque ele segue seu instinto, o mundo de Yetzirah, da formação, o tzadikim é no mundo da Briá, da criação. Mas, diz o Tânia pra gente, isso é justamente em almas que conseguem atingir esse nível, que eles têm Mohin de Gadlut, que eles têm um intelecto amplo, que eles conseguem refletir em Deus e conseguem chegar a todo esse nível. Mas se for olhar agora para o nível de Ruach, que é o nível abaixo de Neshama, um espírito dos tzadikim, e assim também almas do povo de maneira geral que servem a Deus, com amor e temor natural, oculto que eles têm dentro dele, aquilo que a gente herdou dos nossos antepassados, então a gente não alcança o mundo de Briá, somente em Shabbat, Rosh Chodesh, interessante nisso do mês, existe uma coluna, um elevador do Ganeden inferior para o Ganeden superior, que nesses momentos de elevação a gente consegue alcançar também o mundo da Briá, o mundo da criação, que é o Ganeden superior, para ter um prazer em Deus, um proveito do brilho da Shekhinah muito grande, que não tem um prazer para o Sechel Nivra, para o intelecto de uma criatura, somente o que ele consegue entender. Aquela coisa que a gente não entende, a gente fica, poxa, não entendi, a gente fica, não tem prazer. O prazer é justamente quando a pessoa consegue captar. Então, no mundo de Briá, seria um nível referente à sabedoria divina, da luz infinita de Hashem,
algo que desce de uma maneira que a gente consegue captar. Então, mesmo as almas que são mais inferiores, elas conseguem pelo menos subir de vez em quando ali, mais do que os anjos. A pergunta é, aparentemente elas são que nem os anjos, que elas também serviram a Deus com amor e temor oculto, que está ali no instinto do judeu, modo de falar, na natureza do judeu. Então, qual é a diferença? Por que os anjos ficam no mundo de Yetzirah e não tem essa elevação de vez em quando para o mundo da criação, enquanto nós, almas, podemos sim subir de vez em quando e ter um proveito, o intelecto, conseguir captar e ter proveito da luz infinita de Hashem que está no intelecto, no mundo de Biriá, no mundo da criação. Então, o Mozaken responde, a diferença é muito clara, porque nos anjos eles não tiveram que dominar, submeter o lado negativo para fazer coisas boas. Através desse amor e temor natural que a gente tem, que a gente desperta eles, a gente consegue submeter a citraarra que está no corpo, se afastar do mal, dominar os prazeres, quebrá-los e fazer o bem, né? Quebrar a preguiça e fazer mitzvot, fazer da Torá e tudo isso. E a gente podia escolher fazer o mal, e escolhemos o bem para submeter o mal e elevar o kavod de Deus. Então, por essa vantagem, isso é uma vantagem da luz sobre a escuridão, que a gente conseguiu transformar a escuridão, conseguiu passar pela diversidade. Então, por isso que a gente consegue de vez em quando elevar para o mundo de Briá da criação. Mesmo assim, tudo isso está se tratando no local das Neshamot e o local onde eles ficam, o local onde eles aguentam a revelação. Se a gente for perguntar para onde vai a Torá e a Avodá, o serviço a Deus que a gente faz aqui embaixo, então eles realmente sobem mamash nas 10 sefirot do mundo de Atzilut, que é chamado de divindade mesmo, onde lá a luz infinita de Hashem está unida com eles, quer dizer, a nível da alma alcança no mundo de Briá de vez em quando, de maneira geral no mundo de Yetzirah da criação, da formação. Mas a Torá e a Avodá, as próprias mitzvot que a gente faz, mesmo que foi com essa intenção nata que tem dentro do judeu, isso consegue elevar até os níveis mais elevados do mundo de Atzilut, onde está unido com Deus. E como que isso acontece? Quando a pessoa ela consegue servir a Deus com amor e temor intelectual, como aqueles grandes sadikim que têm uma cabeça mais ampla, então elas conseguem unir a Torá e a mitzvot delas no mundo de Briá e depois também no mundo de Atzilut. Ou se a pessoa ela serve a Deus com aquele amor e temor natural, que ele só revelou, então é nas 10 sefirot, nas 10 esferas do mundo da formação e etc. Só que acaba unindo também com as 10 sefirot de Atzilut, e se unindo totalmente ali, que estão unidos com o próprio Hashem. Atzilut é comparado, para um exemplo, a gente entender o pensamento da pessoa. O pensamento da pessoa está dentro da pessoa. Eu não posso falar que eu sou o meu pensamento, mas o meu pensamento é eu. Então, o mundo de Atzilut, não dá para falar que Deus é o mundo de Atzilut, não dá para limitar Deus assim, Haz Shalom, mas o mundo de Atzilut está unido com Deus, igual o pensamento da pessoa unido com a pessoa. Um exemplo para a gente entender. Então, quer dizer, a Torá e as mitzvot, elas sim se elevam no máximo da elevação, no mundo de Atzilut, que está unido com o próprio Deus. Já a alma não se engloba na divindade das 10 sefirot, e sim ficam nos salões. Quando a gente fala dos mundos espirituais, existe as 10 sefirot, que é a parte mais íntima, mais elevada do mundo, e existe os salões, que seria a parte externa. Então, as almas elas ficam nos salões de Briá ou de Yetzirah, dependendo do modo que servir a Deus, eles ficam lá aproveitando do brilho da Shekhinah. O que é esse brilho da Shekhinah? É o brilho da luz infinita de Hashem que está conectada com a Torá e Mitzvot que eles fizeram. Como a gente falou, a Torá e o Mitzvot vão se unir com o próprio Deus. O raio disso, o brilhozinho disso, eles estão aproveitando ou no mundo de Briá, ou no mundo de Yetzirah, cada um com o seu nível, que Sahar Mitzvah e Mitzvah, que a recompensa da Mitzvah é a própria Mitzvah. Quer dizer, o que eu causei fazendo uma Mitzvah, que ela subiu, está unido ali com a Atzilut, unido com Deus, o brilhozinho disso é a recompensa que eu estou recebendo, a alma fica recebendo esse proveito no mundo de Briá, da criação ou da Yetzirah, da formação, dependendo se for com amor e temor intelectual ou natural.